hoje. Daniel e José. Daniel e José eram jovens, de fato. Existem registros que contam que José, quando foi levado cativo para o Egito, vendido pelos próprios irmãos, e foi parar ali onde o faraó estava, ele tinha entre 17 e 20 anos de idade, por volta dessa faixa aí. Não se sabe exatamente, mas ele era bem novinho. Ele estava lá na sua fase mais bonita, estava na flor da idade. José, entre seus 17 e 20 anos, estava com tudo de bom. Estava naquela fase que tem energia, tem vigor, tem disposição, que não tem o que reclamar. Outro lado, nós temos Daniel, que foi levado cativo também para a Babilônia, onde vivia Nabucodonosor, um cruel imperador, que oprimia o povo de Deus. E tanto José quanto Daniel passaram por problemas naquela fase. Quem sabe o que aconteceu com José? O que aconteceu com José? Se tornou governador do Egito. Não, qual foi a provação que ele passou antes de ser governador? De Potifar. Foi escravo. Mas acima disso tudo, a maior tentação que ele passou e que um homem poderia passar foi a mulher de Potifar ter tentado ele. Porque na idade que ele tinha, de 17 até 20 anos, dificilmente um jovem suportaria passar por aquilo que ele passou. Porque ele estava jovem. E ceder à pressão, o pecado estava na frente dele. Se quando o jovem, ele se afasta do pecado, quando ele tenta fugir de todo o custo do pecado, ele já acaba cedendo a ele. Imagina José que estava de frente para o pecado. Outro exemplo nós temos Daniel. O que Daniel foi exposto? A comida contaminada do imperador, ao paganismo que havia naquele reinado babilônico. E também aquele momento em que ele tem que se curvar para a estátua de Nabucodonosor. Esses foram os momentos radicais que esses jovens passaram na vida. Um passou por uma tentação carnal, outro passou por uma tentação totalmente espiritual, de adoração e obediência, aonde deveriam se curvar para o outro Deus. Ambos passaram por tentações diferentes, mas ambos venceram, amém? E o que esses jovens revelam para nós é: José venceu e se tornou governador do Egito. Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, venceram e se tornaram influência. Eles influenciaram todo aquele reino babilônico. E o Deus de Daniel, se nós formos ver mais tarde, durante o reinado do rei Dário, foi aceito ali, porque viram que o Deus dele era fiel. Então esses jovens, eles nos mostram que ser fiel a Deus vale a pena. Mostra que a juventude, ela pode existir. Quando o jovem falar, eu não tenho forças, eu sou muito novo, é melhor eu ficar mais velhinho, mais encurvado para poder ir para a igreja. Não. A melhor fase para ir para a igreja é na de vocês, jovens. Porque é isso que o Senhor espera. Daniel era um jovem, e José também. Eles venceram, eles perderam a batalha contra o pecado. Eles venceram. Agora pegamos o exemplo de Davi. Davi, ele era jovem? Nem tanto. Ele já era um pouco mais maduro, biologicamente falando. E ele caiu. Nós temos também outro exemplo. Sansão, ele era jovem? Nem tanto, no sentido biológico falando. E ele caiu. Então, nem sempre há o dizer de falar que um jovem não está pronto para suportar as dificuldades da vida. Porque estes mesmos homens da Bíblia comprovaram que o jovem pode vencer tudo naquele que ele fortalece, que é Deus. Então, eu resolvi trazer aqui para cada um de vós 5 versículos que falam sobre os conselhos que a Bíblia adverte para o jovem. Lembrando que todos nós podemos considerar-nos jovens. Só que, no entanto, esse foco aqui é naquele jovem que estuda, naquele jovem que está na flor da idade, naquele que está começando tudo. E a primeira pergunta é: como deve ser a nossa postura como jovens cristãos em relação aos tempos modernos? Romanos 12, 2. Aquele que achar primeiro pode ler. Romanos capítulo 12, versículo 12. O primeiro que achar, sinta-se à vontade para ler este verso.
Bem, conseguiram entender? Vocês entenderam, não é? O que a Bíblia fala? E não vos conformeis com este século. Está falando para não se conformar com o presente, mas buscar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que isso revela? Para nós, o jovem, ele não deve se conformar com as tendências. Ele não deve se basear por tudo que ele vê e ouve na internet e tudo que ele vê e ouve na escola e em qualquer outro ambiente. Muitas vezes pode-se falar, por que agora? Meu colega fez isso, eu vou tentar fazer para entrar na moda. Esse corte de cabelo está bacana, eu vou fazer só porque é descolado. Está numa moda fazer tal tatuagem. Eu vou fazer só porque é bonito e meus colegas vão gostar. Quando não é isso, muitas das vezes a pessoa ela está diante da tentação. Ela vê ali o colega dizendo, bora ali tomar um copo de cerveja. Você não quer beber um pouquinho conosco? Você não quer ir numa boate ali a noite inteira festejar com a gente? E não sei mais, o diabo ele é astuto. Ele se disfarça através de boas propostas, iludindo o ser humano para o poço sem fim. Então, quando o jovem ele vê aquilo, ele é meu amigo, ele está pedindo algo, eu vou fazer só para não chateá-lo. Então a pessoa vai. Ela vai, e na tentativa de não chatear o colega, ela vai para a balada, ela negocia princípios de Deus, e isso é o que acontece muitas vezes no mundo afora. Com o jovem da igreja, a chance disso acontecer é menor, porque ele conhece a palavra e ele sabe que caminho isso leva. Mas para o jovem que está fora da igreja e desconhece o que este livro aqui fala, é difícil seguir isso. Mas uma coisa devemos repensar. Uma pessoa que empurra alguém para o fundo do poço, ela só é amigo na hora da curtição. Mas no pior momento não está lá para levantar a mão para a pessoa e ajudá-la. Aquele que se diz amigo da pessoa, aquele que se diz nosso amigo, que quer levar para tudo que não é bom, mas que na hora em que a pessoa está ruim e fala, estou nem aí para você, foi enviado pelo inimigo para a vida da pessoa. Então, é por isso que a Bíblia fala, o primeiro conselho para a juventude é não se conformar com este século. Não levar-se por tudo que ensinam, por tudo que falam. Eu achei bonito, eu vou fazer. Não, o foco está na vontade de Deus, está na palavra. Não é porque falam, eu estou numa tendência, eu estou numa moda, eu vou fazer isso porque está destaque e tudo mais. Nem sempre isso vai agradar a Deus. Por isso, o primeiro passo é não se contentar. E aí gera aquela pergunta, mas Davi, é possível um jovem cristão de dentro da igreja desagradar a Deus de alguma maneira? É possível. Por mais que o jovem não beba, não fume e não vive em festas, ele pode desagradar a Deus. Quando ele vai naquele conselho de outros colegas que falam, não precisa ler tanto a Bíblia assim, não é necessário ler a Bíblia, que mal tem assistir ao programa na televisão, que mal tem ouvir certo tipo de música, que mal tem falar com essa pessoa, que mal tem isso, Deus te perdoa depois, Ele não vai fazer mal. Tudo começa dessa maneira, nas pequenas coisas. O ser humano ele pode cair dessa forma. Então a Bíblia fala outro segundo conselho, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 13. Aquele que achar primeiro pode ler. Mateus 5, 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, pisado e perdido. E o que diz no versículo 14? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Ou seja, o que é que nós somos? A luz do mundo. Imagine que você está andando em um caminho cheio de obstáculos. Suponhamos. Aí imagine que você fecha os olhos desse caminho e começa a andar.
Em algum momento você vai tropeçar. Iremos tropeçar. Mas imagine agora que nesse caminho a pessoa enxerga. E ela sabe qual direção seguir. Essa é a função da luz. A função da luz é mostrar a direção. E a luz do jovem cristão é Jesus. Jesus é a luz que o jovem cristão precisa. E nós precisamos ser a luz que há no mundo. Como é que o jovem cristão ele pode ser luz? Quando ele está na escola, se há uma briga entre os colegas, ele não se mete na briga, ele se afasta. Se alguém pede na escola para fazer bullying, ele repreende aquele que faz o bullying e ele fala para ser pacificador. Se alguém convida ele para ir para algum lugar suspeito, que muito provavelmente vai ser de aparência duvidosa, ele fala, não, prefiro ficar em casa. E assim que o jovem pode ser luz. Em um mundo que normaliza as coisas, em um mundo que fala que nada é errado se te faz feliz, o jovem que contraria essa filosofia e mostra outros valores, ele é a luz do mundo. Como dei o exemplo aqui, se fechar os olhos, não verá os obstáculos, mas se abrir, poderá vê-los. Essa é a função da luz. E muitas das vezes pode até dizer, mas a vida de um jovem cristão é chata. O jovem cristão não pode nada, ele não pode se divertir, ele não pode isso nem mais aquilo. Mas aí é que está. Esse caminho que é seguido muitas das vezes é um caminho de escuridão, um caminho de trevas que não se vê. Enquanto que o caminho da luz, ele mostra para o jovem o destino final dele, que é a salvação em Deus. Agora, nós vamos aqui para o terceiro tópico. E vamos agora entender um ponto que vocês devem gostar bastante, que é a respeito do que o jovem deve fazer. O que o jovem deve fazer? Tudo. Conforme em 1 Coríntios 6, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas que nada me domina. O jovem pode fazer tudo que ele quiser. O jovem pode pular, ele pode se animar, ele pode cantar, ele pode sair. E ele pode se divertir. Deus não proíbe a diversão, Deus não proíbe a alegria, mas nem tudo vai ser proveitoso, nem tudo convém para o jovem. Então, o que isso nos significa é, o jovem pode estudar, ele pode trabalhar, ele pode sair, ele pode brincar no parque de diversões, ele pode fazer várias coisas como um lazer lúdico para ele, mas sempre dando prioridade a não se contaminar com os valores que o mundo lhe oferece. A maneira de pensar do jovem cristão não é a mesma maneira de pensar que um jovem não cristão teria. Se o jovem não cristão ele fala, nada a ver você passar a perna em alguém, o jovem cristão deve dizer, isso não é certo. Se o mundo normaliza dizer, você deve fazer isso, aproveita que você está jovem. O jovem cristão deve mostrar que há um caminho melhor do que ensinado por ele. E existe assim um verso que está lá em 1 Coríntios 10:31, que nós possamos abrir lá. E aquele que primeiro achar pode ler. 1 Coríntios 10:31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso, exatamente, para a honra e glória de Deus. Ou seja, tudo que o jovem for fazer, deve fazer para a honra e glória de Deus. O jovem ele pode sair, ele pode brincar, ele pode se divertir, ele pode também estudar e fazer várias coisas, mas ele tem que ter um princípio. Tudo deve ser para honrar e glorificar a Deus. E eu sempre pensei assim, mas tipo, se honrar, é possível glorificar a Deus sem ser através de um louvor, lendo a Bíblia e orando? É possível. Porque a questão é, façai tudo para a honra e glória de Deus. Mas se uma pessoa não está louvando, não está lendo a Bíblia, não está orando, como é que ele está glorificando a Deus?
Essa é a questão. A palavra glória, ela deriva do prefixo grego kleos. Ela vem de uma palavra grega chamada kleos, que significa opinião. Então, quando fala faça aí tudo para a honra e glória de Deus, significa faça tudo conforme a opinião de Deus. Então, é de dizer-se assim, se glória, que vem de kleos, significa opinião, então é de dizer-se da seguinte forma: tudo que fores fazer, faça para a glória de Deus, para a opinião de Deus. Será que Deus aprova isso? Será que Deus ele aprova fazer isso? A pessoa não precisa ler apenas livros cristãos para fazer algo para a glória de Deus. Se ela ler outros tipos de literatura, ela está fazendo algo para a glória se aquele livro não corrompe princípios dela. Ela pode também assistir outros tipos de filmes, se os filmes que ela assiste também não corrompem os princípios e valores morais dela. Existe ainda um pensamento muito conservador no meio adventista que acredita que a pessoa só deve assistir filme cristão, ler livro cristão e falar com cristão. Meus amados, isso é legalismo puro. Sabe o que é legalismo? É falar uma coisa que não está na Bíblia, mas querer imputar isso como doutrina. Deus nunca proibiu que o ser humano buscasse outras formas de conhecimento. Até porque Paulo, ele era um grande filósofo. Ele era um grande filósofo da Bíblia. Então, isso significa que o jovem ele pode estudar e ele pode buscar o conhecimento. E aí que está. Buscar a Deus acima de tudo. Diante disso tudo, o que nós podemos ter em mente é: vocês acreditam que a faculdade ela pode corromper a moral de um jovem? Quem acha isso, levanta a mão. Quem acha que depende? E quem não acha nada? Lá vai ali. Enfim, muito bem. Eu preciso dizer uma coisa para vocês. A faculdade, hoje em dia, ela ganha uma conotação totalmente obscura, enegrecida. Porque falam: ai, meu filho vai para a faculdade, ele vai largar a igreja. Ah, meu filho ele vai para a faculdade, ele vai se corromper. O meu filho ele vai para a faculdade, mas agora ele vai se tornar uma pessoa ruim. Minha nossa, o que vai acontecer? E aí está um ponto que nós devemos pensar. Quem respondeu depende, acertou. Porque a resposta para isso é depende. A faculdade não é o principal parâmetro que corrompe o jovem cristão. Até porque para o jovem cristão se corromper, até a igreja corrompe ele, para falar a verdade. E sabe como é que a igreja corrompe o jovem cristão? Porque tem jovem que entra na igreja, mas não é um cristão convertido. É o joio. E dentro da igreja ele corrompe aquele que está tentando fazer a vontade de Deus e acaba levando ele para o caminho errado. Vocês sabiam dessa? Então até dentro da igreja o jovem pode ser corrompido. Não é sobre, gravem bem, eu peço agora que vocês gravem essa palavra. Não é o ambiente que te corrompe, é a sua postura diante do ambiente onde você está. Não é sobre ambiente, é sobre sua colocação naquele espaço, naquele âmbito. Daniel esteve na Babilônia, mas a Babilônia não esteve em Daniel. José esteve no Egito, mas o Egito não viveu em José. Judas esteve com Jesus, mas Jesus não esteve nele. Ele não deixou Jesus morar nele. Então essa é a prova de como nunca é sobre o lugar onde você está, mas sobre com quem você é diante daquele lugar. Sim, de fato, a faculdade pode corromper uma pessoa, mas antes que a faculdade corrompa o coração de alguém, aquela pessoa já estava corrompida primeiramente por não estudar a palavra e não viver uma vida íntegra diante de Deus. Porque aquele que sabe da verdade, aquele que tem convicção do que aprende, aquele que escuta e leva em prática, não é uma má influência de uma universidade ou de qualquer lugar que vai corromper. Eu faço faculdade, estou no 4º semestre da Federal, que dizem que a Federal muitas das vezes é famosa por ideologias muito demoníacas. Mas até agora, pela graça de Deus, tenho me mantido firme aquilo que acredito. Vou fazer uma pergunta aqui para o meu amigo Nilton, grande amigo meu lá da 3. Você faz faculdade? Faço sim. E você se corrompeu por causa disso?
Também não. Você está na igreja ainda? Sim, estou. Estão vendo só? A escolha de se corromper é da pessoa propriamente dito. Como eu disse, Daniel manteve-se na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. José estava no Egito, mas o Egito não viveu nele. A mulher de Ló saiu de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma não saiu dela. Então, isso é para nós repensarmos e entendermos. Aonde você, jovem, estiver, você nunca será corrompido pelo lugar onde você está, mas sobre a sua postura que coloca diante daquele ambiente. E se muitas vezes um pai e mãe falam, se meu filho foi para a faculdade, depois que foi para lá, pegou o cabelo, fez uma mecha, pintou de várias cores, anda com roupa toda desfiada assim, a faculdade fez isso com ele. Na verdade, o seu filho já estava corrompido há muito tempo. Dentro do coração dele já havia um sentimento de desistência. É que nem uma pessoa que sai da igreja. Ela não sai de uma hora para outra. Ela estava se desvencilhando do propósito há muito tempo, dentro da igreja, para que ela estivesse saindo. Então, você que é jovem, leve esse conselho para a sua vida. O ambiente não vai te destruir, mas parte de você a decisão de se manter firme, independente do lugar aonde você esteja. Amém? Amém. Salmo 37, versículo 5, nosso penúltimo tópico da noite. Sei que essa pregação está muito boa, e que, se possível, iremos até fazer uma vigília só de temas para jovens, mas como tem que acabar, vamos lá. Salmo 37, 5, primeiro que achar, leia. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amém? Qual é o passo principal para que o jovem ele consiga se manter bem? Entregar os caminhos ao Senhor, confiar nele e tudo ele fará. Amém? Por isso? Ou seja, qual é a função do jovem hoje? Eu estou falando aqui para várias pessoas que também podem se considerar jovens, mas eu estou falando propriamente dito para os jovens de 15, 20, 25 anos, que estão naquela fase de querer estudar, passar em concursos, aquela fase que vem as propostas, que vem as tentações. Deixa eu dizer, entregar o caminho ao Senhor. Você quer fazer um curso, quer entrar numa faculdade? Estude, passe num concurso, dê orgulho para a sua família, mas leve em conta uma coisa: entregue todo o seu caminho ao Senhor. Diga: Senhor, eu entrego o meu curso em tuas mãos, eu entrego essa faculdade na tua direção, o lugar para onde eu vou, para onde quer que eu vá, em tuas mãos eu entrego. Pois tenha certeza que quando nós fazemos isso, Deus ele vai estar conosco. E não vai ter ambiente, não vai ter pessoas, não vai ter influência que nos tire do caminho dele. Amém. Como eu disse, até dentro da igreja a pessoa pode ser corrompida. Muitas das vezes alguém entra na igreja achando que vai estar no melhor lugar, mas se depara com alguém de uma índole que entrou ali, porque na igreja tem o joio e tem o trigo, e a pessoa é corrompida e sai. E muitas vezes a mãe pode até dizer: poxa, eu vou mandar meu filho para a igreja porque na igreja é o melhor lugar que ele pode estar. Mas muitas das vezes a pessoa pode ser corrompida ali dentro, ou ela pode sair de dentro também. Porque nunca é sobre o ambiente, mas sobre como está o coração da pessoa diante daquele lugar. E nós iremos aqui ver o último versículo dessa noite, que está em 1 João 2,4. Que todos nós possamos ler juntos dessa vez. Vamos ler juntos. Vamos lá. Só um momento. João 2,4. Só um momentinho. Houve uma incoerência aqui na hora que eu estava procurando o verso, mas o verso é exatamente esse aqui. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Esse verso, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, ele revela a real missão de Deus para a nossa vida. Deus escolheu os jovens por quê? Porque eles têm força. Imaginem bem,
Imagine que comparar uma pessoa em idade avançada com um jovem. Quem é que vai ter mais vigor? O jovem. Então, qual é o nosso dever e qual é a nossa missão? Como jovens, seguir adiante com a obra. Crescer em tudo, materialmente, financeiramente, mas principalmente espiritualmente falando. Porque essa é a função dos jovens. 2,14. 2,14? Obrigado aí. Foi um erro aqui. Certo? Então é isso mesmo. Deus ele nos escolheu os jovens porque eles são fortes, porque eles têm força. Então, esse é o papel do jovem. Hoje, você que me escuta, que estuda ou que pensa em fazer uma faculdade ou um concurso, pense sempre nisso. Você foi chamado para influenciar e não para ser influenciado. É dito por aí que ninguém é exemplo para ninguém, mas existem sim pessoas que podem ser exemplo. Nós não somos exemplo, mas nossas atitudes podem falar por nós. Nossas atitudes podem dizer: eu gosto muito do comportamento daquele menino que chegou ali, daquela garota que chega ali. Ele chega na sala e o comportamento dele é totalmente diferente. Ele passa na rua e eu vejo que ele não é que nem os outros jovens. Essa pessoa está sendo uma influência positiva pelos lugares. Então, você que pensa em estudar, que pensa em trabalhar, ou você já recebeu alguma proposta maligna, se alguém já tentou te tirar o foco, se alguém já tentou te desvencilhar da verdade, ignore, porque você vale muito para gastar seu tempo com pessoas que não agregarão nada em sua vida. Ignore. Não tente agradar ao mundo, mas tente agradar somente a Deus, porque apenas Ele vale a pena ser agradado.